Boa noite a todos. É com muita alegria nos nossos corações que a gente recebe na noite de hoje o nosso companheiro de doutrina, o Luiz Carlos Pereira, que vem nos presentear com o tema da noite, que é a fé e a confiança em si mesmo. Vamos envolver com todo o nosso amor e carinho para ele desenvolver o tema da noite. Boa noite a todos. Bênção, né? Ter a oportunidade de receber o convite da casa, da espiritualidade que assiste esse lar. E confesso a vocês, toda vez que sou convidado, venho com amor, pois aqui me permitem falar do Evangelho de Jesus. É algo que eu faço com muita simplicidade e carinho. Como a irmã nos trouxe, já adiantando, falarei sobre a fé. Aí nós temos aqui, como uma casa de estudo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, obras de Leon Denis, Consolador de Emmanuel Chico Xavier, Livro dos Espíritos, entre outras obras, a trazermos justamente complementos para falarmos sobre a condição da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Hebreus, é um texto bíblico, né? Assim como nos traz o nosso Evangelho, assim como nos traz Jesus, nós buscamos a fé, mas nós conhecemos, sentimos, sabemos o que de fato é a fé. O próprio texto nos traz fé, no sentido comum, significa a confiança do indivíduo em si mesmo, ou seja, depende só de nós, não depende do outro ou daquilo que você possa atribuir de você, pois o que disso são dotados são capazes de realizações que pareciam impossíveis àqueles que se duvidavam. A fé é acreditar, fé, meus irmãos, é ação. É isso que nós aprendemos dentro dessa doutrina espírita cristã: ação, movimento, a própria condição do acreditar em você mesmo. Dá-se igualmente o nome de fé à crença nos dogmas dessa ou daquela religião, caso em que recebe, algo específico: fé cristã, fé judaica, fé católica, e assim se vai. Pois estamos justamente buscando a própria condição do acreditar em dias melhores, em condições melhores, por nós mesmos, pois depende, como dito, de nós. Fé cega. O que é uma fé cega, meus irmãos? Como o próprio nome indica, tudo aceita sem verificação, tanto o verdadeiro quanto o falso, e pode, obviamente, a cada passo chocar-se com a evidência e a razão, levada ao acesso, produz o fanatismo. Nós conhecemos, já ouvimos falar textos, em que a pessoa, ela atribui a condição da fé a algo que ela acredita cegamente, mas, como nos traz o próprio texto do Evangelho, em demasia, ela se torna fanatismo. Existem aí muitos irmãos nessa condição de fanáticos, a não buscar a própria condição do conhecimento, de justamente colocar, como nos traz o Evangelho, a própria condição da razão, do questionamento, do acreditar. Fé raciocinada. O nosso Evangelho, a nossa doutrina nos traz
essa condição para o nosso conhecimento. É a que não rejeita a razão e prende-se à verdade, sem jamais compactuar com a mentira. Ou seja, a própria condição da fé, raciocinada, acreditar. O que nós acreditamos, meus irmãos? Por que estamos aqui? Nós acreditamos que estarmos vindo a esse lar, a essa casa, estaremos recebendo o reconforto, a assistência espiritual que tanto buscamos, que através dessa reflexão do texto do Evangelho de Jesus, estaremos sim buscando, refletindo e propriamente nos curando também, pois se acreditarmos como o próprio Jesus nos traz, credes que eu possa te curar, a tua fé te curou, depende de nós, meus irmãos. Nada basta se esforçarmos para auxiliar o outro e o próximo, se aquele a qual recebe não tiver a fé, se não tiver a disposição para essa ajuda. Depende de nós. Sejamos feitos conforme a nossa fé. É uma boa reflexão para os dias de hoje. Nós estamos de fato, mediante essa fé raciocinada, nós acreditamos na verdade, ou supostamente naquilo que nos trazem, que nos falam. Nós precisamos de fato sermos o responsável pelos nossos atos, naquilo que nós acreditamos, no nosso padrão vibracional que está em torno de nós, do que buscamos. Estamos aqui hoje, nos dispomos a estar vindo a esse lar, a nos reunirmos nesse padrão vibracional de amor, de agradecimento. É uma opção, é uma fé. Nós acreditamos nisso, que nos faz bem, que nos traz um alimento à nossa alma. Tudo isso é fé, meus irmãos. É acreditar, é ação, é nos colocarmos justamente na própria condição como Jesus nos ensina a caminhar. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como filhos de Deus, temos Jesus como nosso caminho, o que nos resta então? Acreditar, termos fé, buscarmos a nossa evolução ao conhecermos a nós mesmos. Esse é o real sentido. Continuando as nossas reflexões, crença. O que é a crença, meus irmãos? Inspiração divina. Diferentemente da simples crença, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem, e como tal é a base da nossa regeneração, transformação. Buscamos a regeneração do orbe, do planeta, mas primeiramente temos o comprometimento da nossa regeneração, da nossa fé verdadeira, do nosso acreditar. É isso que nos faz. A crença é o primeiro passo, a fé virá em seguida, e por último a transformação. Crença, fé, transformação. Vejam o início, o que nos traz o acreditar, e a transformação desse ser, da transformação desse homem velho, a nos tornarmos espíritos melhores, acreditar sempre que tudo posso naquele que eu creio. Isso é Deus, meus irmãos. O fato de estarmos encarnados, estarmos aqui, presentes nesse momento abençoado, é uma fé, é um desejo, é a vontade de nos tornarmos melhores. Essa é a nossa transformação. É por isso é preciso muito mais que tenhamos, que possamos acreditar e na nossa transformação espiritual. Nós aprendemos dentro dessa doutrina espírita cristã que somos espíritos, nós somos energia.
Dependemos, vivenciamos sim a condição material, o que precisamos, dentro das nossas necessidades. Mas o que nós levamos, irmãos, é o nosso ser, é a nossa consciência, o nosso estado de espírito. Já o falamos aqui, mas como estudiosos que somos, nos cabe aqui relembrar a própria condição das leis divinas, das leis morais, justiça, amor, caridade. Sejamos justos, sejamos amorosos, que possamos em nós desbravar, vivenciar a caridade, sermos justamente bons, a nos tornarmos melhores. Essa é a própria condição do acreditar. Acreditar no que é real, do que é verdadeiro. O próprio Jesus nos traz: amai-vos, instruí-vos, para que nós possamos, através da instrução, do conhecimento, do aprimoramento espiritual, possamos sair da ignorância, de acreditar em tudo que nos passa. Se nós temos o conhecimento espiritual, se cremos no próprio Deus, que é a verdade e caminho, então nós podemos sim seguir com afinco a verdadeira fé cristã, que está no Cristo. A fé não se impõe e não se prescreve, mas pode ser adquirida, não existindo ninguém que esteja impedido de possuí-la. É livre. Livre-arbítrio, meus irmãos. Nós somos dotados como espíritos na condição existencial pelo livre-arbítrio. Então a fé, ela não é imposta e não se prescreve. Todos nós temos a própria condição de possuí-la, mas a fé verdadeira, a fé raciocinada, mediante a verdade, a própria existência do ser. Tudo é possível aquele que tem fé. Ensina-nos Jesus. Essa afirmativa demonstra a importância da fé em nossa vida e nos anima a tudo fazer por conquistar. O que nós desejamos conquistar? Nossa transformação moral, sermos melhores, retornarmos à casa do Pai em melhores condições, a termos um momento de reconforto na nossa passagem ao retorno à casa do Pai, fora do nosso corpo físico. Isso é fé, meus irmãos. É termos a oportunidade de fazermos o nosso Evangelho, acreditar que naquilo que nós de fato estamos buscando para nós, colocar em prática. Nós aprendemos que o Evangelho é prática, é atual, é o nosso caminho. Evangelho é luz, como nós aprendemos. Então sejamos a própria luz, como o próprio Jesus nos traz. Seja-te feito conforme a tua fé. E qual a nossa dúvida? Porque então não nos mantermos nessa fé raciocinada, sermos verdadeiros, acreditar na nossa essência de verdadeiros cristãos, a domar as nossas más inclinações. Sejamos luz. Evangelho é prática. E hoje nós temos inúmeros recursos, A própria espiritualidade que nos acompanha está sempre buscando a nos incluir, a nos conduzir a caminhos melhores, a nossa própria evolução, para que tenhamos a oportunidade e o merecimento da transformação. O caminho da fé é o próprio valor possível, e ele sobrepõe todos os obstáculos, as dificuldades, pois estamos aqui na condição de provas e expiações. Sabemos do nosso compromisso, das dificuldades, as adversidades, a qual temos que transpor. O próprio Evangelho, a fé que transpõe as montanhas, as nossas dificuldades que nós próprios criamos, nos limitando. E se de fato tivermos a fé como nos traz Jesus, como um grão de mostarda, essa fé que se transforma nessa árvore frondosa,
que é o resultado da tua própria crença, do teu acreditar. Esse caminho belo e seguro a seguir, que é o Cristo. Mas se tiveres humildade na marcha em direção aos elevados objetivos que te propõe a atingir, não te faltará a assistência espiritual, porque a humildade se transforma em amor, e o amor te fará em luz e bênção na jornada para Deus. Todo o caminho é uma vértice para o aprendizado, cada um segundo as suas obras. Todos seremos convidados a essa transformação espiritual. Todos, meus irmãos. Por isso que Jesus nos traz na passagem do Evangelho que nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Ou seja, todos nós seremos convocados. A partir de agora, já estamos sendo convocados, né? A separação do joio do trigo, como se faz, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. Todos somos chamados. Mas qual de nós seremos escolhidos? De acordo com a tua fé, de acordo com as tuas obras. Conhece o verdadeiro cristão pelo desejo de domar as suas más inclinações. Todos nós o temos, essas más inclinações, meus irmãos. Pensamentos, palavras, atitudes, todos nós. Mas, se nos colocarmos a acreditar veemente nesse Cristo, que é o nosso modelo, o que Jesus faria? Senhor, o que queres que eu faça? Aqui estou. Com certeza Ele deseja, assim como me convidou a estar aqui, a trazer o seu Evangelho, pois preciso ouvir, preciso trazer a nós, para mim principalmente, as palavras do Cristo, a reforçar a minha condição de cristão. E assim se faz para todos nós. A colocarmos em prática, como a leitura do irmão que se fez aqui, no acreditar, no nosso trabalho, na nossa casa, no meio social a qual nós convivemos. É assim que se conhece o verdadeiro cristão. Não simplesmente dentro de um local, de uma casa, de uma igreja, lá fora, meus irmãos, nas suas atitudes, é sendo fraterno, solidário, amoroso, é servir o Cristo. Isso sim, é através da benevolência, é através da indulgência e do perdão das ofensas. Caridade, são as virtudes da caridade. Se nós iniciarmos conosco mesmo essa própria condição do auto-perdão, de acreditar no nosso potencial, naquilo que Jesus confia em nós, se nós acreditarmos como o próprio grão de mostarda, somos capazes de mover tudo e transpor qualquer dificuldade, até mesmo da nossa saúde, principalmente, meus irmãos, pois quando eu mudo, o mundo ao meu redor se transforma. Quando nós próprios acreditamos na essência do nosso ser, nós próprios com a nossa energia, essa energia benfazeja, fluídica, a qual nós recebemos e a qual nós também nos doamos, nós teremos e seremos refeitos em termos de energia da nossa própria condição como espíritos. A fé necessita de uma base, a base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Nós não precisamos ver a fé, é só termos o conhecimento, o acreditar, compreender, respeitar, nos traz Kardec. A fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduz a Deus. Cumpre-se velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou.
a fé ativa, viva. É isso que nos traz o Evangelho de Jesus. Que tenhamos na verdadeira fé, o acreditar. Jesus nos traz através do Evangelho de João Evangelista, uma passagem junto a Pedro. Pedro, o que te importa os outros, Pedro? Tens a mim, segue-me tu. Se nós acreditamos no próprio Jesus, se nós aqui como cristãos a vivenciar, a estudar o Evangelho, temos Jesus, temos fé, acreditamos, então que possamos nos permitir a essa transformação, a cuidar de nós, a buscar nos amarmos verdadeiramente, para que tenhamos a condição de amar a Deus, como nos traz Jesus sobre todas as coisas, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, pois se nós nos amarmos verdadeiramente como Cristo nos ensina, teremos condição de amar a todos por igual. Isso, meus irmãos, é ter fé, é acreditar, é vivenciar o Cristo. Por isso que é importante quando nós nos colocamos mediante as dificuldades, ao invés de estarmos aí, em busca de algo, a apontar defeitos, que possamos analisar dentro de nós o que preciso mudar, o conhecer a ti mesmo, como nós aprendemos aqui nos estudos evangélicos. Somos nós os únicos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos derradeiros, nossos fracassos, pelas nossas vitórias, conquistas, evolução. Basta seguir Jesus. Ele é o caminho. O que seria de nós sem as dificuldades? O que seria de nós sem as condições de provações a qual temos que passar para justamente termos a confiança, a fé, que tudo posso naquele que eu creio? Falar de Jesus, todos falam, e vivenciar o Cristo. Nós temos condições, já o fazemos, vamos fazer mais. Vamos acreditar veemente. Vamos ter essa fé verdadeira. É isso que Jesus nos traz. Ela é ativa. Em qualquer circunstância, conserva a serenidade, da paciência, para que não te sobreponhas às dificuldades, para que te sobreponhas às dificuldades em impactos inevitáveis do sofrimento que comparece no caminho de todos. Ou seja, dificuldades todos o temos. Agora, a forma de podermos tratar, encarar as dificuldades depende da nossa fé, do nosso estado de espírito, da nossa evolução espiritual. A paciência, o silêncio, isso nos dá a condição da sabedoria de poder resolver todas essas intransigências. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não precisamos ver, só basta crer, acreditar. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Uma semente de mostarda é bem pequena, mas cresce até se tornar uma grande árvore. É o que nós falamos. Não precisamos ver, basta acreditar, respeitar, sentir, vivenciar o Cristo. Que possamos, como o próprio Jesus nos traz, que sejamos verdadeiramente cristãos. O momento é agora. Somos convocados, não mais chamados, convocados a participarmos, a termos a oportunidade de sermos esses escolhidos. Depende só de nós. Que tenhamos essa fé, a fé raciocinada, que possamos expressar Jesus nas nossas atitudes, nos nossos gestos, sejamos fraternos,
e que possamos praticar verdadeiramente a caridade através da benevolência, da própria condição da indulgência e do perdão. Irmãos, agradeço a oportunidade. Muito obrigado.